Fala galera, sejam muito bem-vindos à segunda aula dessa semana gratuita que antecede o lançamento do curso Mestre em Contratos. Hoje eu separei para a gente conversar um pouco sobre um contrato de engajamento com digital influencer. Basicamente é uma prestação de serviços ali em que deixa de lado aquela relação em que a influencer recebia um chinelo, um lanche, tinha que divulgar o teu produto, para uma relação muito mais profissional, algo ali entre um prestador de serviço e um contratante. Você vai pagar para ela divulgar o teu produto, elogiar a tua marca, mas tem que ter uma sinceridade, né? Não pode ser algo ali totalmente aberto para um produto ruim ser divulgado e aí atrair algumas responsabilidades para digital influencer. Então a gente vai trabalhar aqui o contrato, cláusula por cláusula, já fico à disposição nas minhas redes sociais para você tirar as dúvidas ou mesmo se tiver algo que você não concorda aqui, vai ser um prazer da gente conversar lá. Pode me mandar no direct do Instagram, @lucasfranzoi. Então vamos para a tela conversar um pouco sobre esse contrato. De início, aqui a gente já traz um índice, como todos os outros, eu já falei na primeira aula, que é algo que facilita muito o trabalho de quem está lendo o contrato. Então sempre coloque um índice que você vai perceber na prática o quanto isso ajuda. Na qualificação, a qualificação tem que ser sempre a mais completa possível para identificar as partes. E aqui você pode reparar que nesse caso específico eu coloco até o arroba da pessoa, para você entender que como é uma relação ali que a gente vai envolver redes sociais, você vai colocar o arroba da digital influencer que você está trabalhando, porque você está prestando serviço para aquele arroba, para aquela conta. Então, desde a qualificação você já vai trazendo esse contexto que não é algo aberto, que vai poder usar esse serviço em qualquer conta, ou enfim, trocar a conta e aproveitar isso. Não, a gente está especificando já quem é a contratada. É a fulana que possui essa conta aqui, esse arroba, e aí já vai facilitando o nosso trabalho. Bom, nos considerandos, primeiro a gente traz que a contratante tem um comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios, traz o KNAI, só para já entender o que a influencer vai trabalhar ali, o que ela vai divulgar. E por outro lado, a gente coloca a influencer tem alto engajamento social, contando com mais de 300 mil seguidores na data de assinatura do presente contrato. E aí, por que eu falo que isso aqui é um insight e trago esse quadrinho? Diferente do que a gente conversou lá com o Japa na primeira aula, que a gente trazia alguns requisitos aqui nos considerandos para mostrar, a gente trazia algumas informações, né? Para mostrar que ele era um profissional que já tinha outros trabalhos relevantes e tudo mais. Aqui, essa cláusula não ajuda muito a influencer, se você for olhar para uma determinada ótica, porque mostra que a contratante buscou ela porque ela tinha esses 300 mil seguidores. Mas talvez, se ela se envolver numa polêmica e aí tiver uma queda desses seguidores, não vai fazer mais tanto sentido a contratação dela. Isso a gente já começa a mostrar aqui nos considerandos. Olha, a contratação foi feita porque ela tinha X mil seguidores. Agora que ela não tem mais interesse da outra parte na prestação desse tipo de serviço. Então, é algo para a gente levar em conta quando for fazer um contrato desse. Mas seguindo, o interesse da contratante, né, impulsionar sua marca através da divulgação da influencer e aí as partes resolvem celebrar. Qual que é o objeto de um contrato como esse? Bom, o presente contrato estabelece a prestação de serviços por parte da influencer por meio da divulgação em seu Instagram, aí já traz o arroba novamente, dos produtos comercializados pela contratante, que serão selecionados por esta. Então a contratante vai escolher ali quais serviços, quais produtos que ela quer a divulgação da influencer, né? E aí, através de postagens, a gente já traz aqui os formatos também. Instagram Stories e feed do Instagram, mediante o pagamento de valores fixados. Beleza. E as obrigações? Bom, para a contratante, as obrigações que a gente traz são, né? Apontar até 10 produtos, dos quais deseja fazer a divulgação, nas datas combinadas para as postagens. Então, ela tem uma obrigação de indicar, olha, divulga esse, tal dia, e aí no local que ela disponibilizar, que é o nosso segundo ponto aqui, o 6.2. Não vai ser uma divulgação em que ela envia roupas para a influencer usar em determinados eventos e aí marcar, por exemplo, essa roupa aqui é de tal loja. Não, a influencer terá que vir até a loja e ali, ou o ambiente disponibilizado, e aí fazer ali as divulgações da marca ou dos produtos da contratante. Isso visa o quê? Visa ambientar o público, né? Os seguidores da influencer daquele local, daquela loja da contratante. Então assim, não vai ter aquela sensação de que ela nunca viu um local quando ela for lá, mas sim que já parece que ela é de casa, porque ela vê uma seguidora, ela vê um perfil que ela acompanha
já tendo frequentado um lugar, então ela se sente cada vez mais com aconchego ali. Então esse é um ponto que a gente já vai trabalhando na cláusula aqui. E enfim, né? Divulgar as postagens da influencer em suas plataformas digitais somente através de publicações indiretas. Ou seja, a gente já vai explicando, né? Por meio de compartilhamento, repost do conteúdo publicado na própria influencer. Essa cláusula visa o quê? Se for feita a contratação da influencer e ela fizer um conteúdo e a loja postar diretamente no perfil dela, pode ser que ela não alcance os seguidores, e é bem provável que ela não alcance os seguidores da influencer. Então, fazendo ao contrário, a influencer divulga no perfil dela e a loja só reposta, bom, aí ela consegue atingir aquele público. Então a gente já traz aqui como uma obrigação da contratante. Segundo, e aqui é uma obrigação que é quase um direito dela, né? Beneficia muito ela, essa cláusula 6.3. Seguindo, remunerar a influencer pelos honorários convencionados. Bom, e as obrigações da influencer? Estar à disposição nos dias e horários estabelecidos no cronograma para realizar as postagens dos produtos indicados pela contratante, produzir um conteúdo no mesmo nível de qualidade habitualmente produzido, criando, adaptando, veiculando posts. Aqui é uma cláusula interessante que é o seguinte: se você contratar um influencer que trabalha com comédia, você não pode exigir que nas suas postagens ele faça algo muito mais formal. E o porquê disso? Porque não é o estilo dele. E às vezes você pode até exigir, mas não é interessante. Isso vai acabar mostrando para o público dele que ele está um pouco engessado, talvez ele foi obrigado a agir daquela maneira, e isso não pega bem. Então você vai contratar uma pessoa do perfil da tua loja, isso é sempre muito importante, e deixar ela livre para produzir o conteúdo na medida do que você queira que ela apresente. Então, você quer focar no quê? Que seus produtos são inovadores, que seus produtos são fitness, algo assim, você vai alinhar isso no contrato, mas deixando ela aberta a fazer esse conteúdo da maneira que ela habitualmente já faz. Então, isso é uma coisa muito importante desse tipo de relação. Seguindo, realizar o registro das fotos e vídeos que serão postados nas datas estabelecidas. Então, realizar o registro é uma obrigação da influencer, não é a loja que vai realizar a filmagem ou mesmo tirar as fotos, né? É uma obrigação da influencer isso. Efetuar as postagens conforme o cronograma. Essa é uma obrigação dela, porque a loja já vai ter ciência de quando que vão ser feitas essas postagens, até para conseguir organizar ali, às vezes, um certo tipo de conteúdo nos stories, porque ela vai atrair gente todas as vezes que a influencer fizer a publicação. E aí, atraindo esse povo, o que a loja quer mostrar? Como que ela quer, como que ela gostaria que estivessem os stories naquele dia que foi postado? Bom, ela vai saber porque conforme o cronograma já definiram as datas que serão feitas as postagens. Seguindo, não praticar pessoalmente ou por meio de terceiro qualquer ato de concorrência para com a contratante, desde a assinatura do presente contrato. Isso é muito comum, que tenha uma exclusividade quando a gente contrata influencer, ainda que seja só no ramo da loja que contratou. Tem algumas lojas que exigem ali quase que uma exclusividade total em vários ramos, mas o comum nesse tipo de contrato é que a influencer não possa fazer a divulgação do mesmo produto, até para não causar uma confusão nos seguidores / consumidores aí, né? Então, ele veio hoje a influencer falando de determinada hamburgueria, e eu não sei porque eu tô falando toda hora de comida, talvez porque eu gosto bastante, mas ela fala de uma hamburgueria hoje e amanhã ela divulga outra hamburgueria, daria um conflito e até uma divisão ali do público, porque pode ser que ele tenha gostado demais da publicação do dia anterior e se planejado para comer aquele lanche hoje, e aí abre o perfil da influencer, ela tá falando de outro lanche, enfim. Às vezes acaba perdendo aquele público. Então a gente já coloca ali, porque é uma cláusula que geralmente vai estar presente nesse tipo de contrato. Exclusividade no ramo da contratante. Seguindo, caso a influencer demonstre a necessidade de adiar qualquer das datas estabelecidas, ela deverá prestar o serviço acordado nas 48 horas seguintes. Caso a necessidade de adiamento seja feito pela contratante, a influencer terá 5 dias, né? 5 dias úteis para fazer, para remanejar aí a sua agenda. Isso porque na data ali que combinaram, as obrigações eram muito mais para a influencer. Então, se ela tiver que alterar ali as datas que ela mesma combinou, ela tem 48 horas. Já a loja pode ser um pouco mais flexível nisso, né? Na alteração, conforme o interesse dela, mas, havendo alteração, o prazo que a influencer tem para cumprir com essas obrigações fica um pouco mais extenso, que a gente estabeleceu ali 5 dias úteis. Forma das postagens. Muito importante trabalhar essa cláusula aqui, que seriam feed e stories. A gente explica como vão ser feitas essas postagens em cada um desses canais. Então no feed
deverão ser feitas na modalidade selecionar várias, com pelo menos 4 fotos escolhidas pela contratante. Então, tanto os produtos quanto as fotos, quem escolhe é a contratante. E nos stories? Essas postagens deverão ser feitas no mínimo com a sequência de 5 fotos e vídeos consecutivos, usando o tempo máximo da plataforma para cada uma das postagens. 15 segundos ou período maior, caso venha a ser disponibilizado pelo Instagram, que não é incomum essa alteração aí de período disponibilizado, né? Seguindo, a influencer deverá manter as postagens no feed pelo prazo de vigência do presente contrato, no mínimo. Então, se ela quiser, após o encerramento desse contrato, deixar as postagens lá, bom para a contratante, mas não é uma obrigação dela. E as postagens nos stories deverão perdurar também pelo prazo máximo de 24 horas, sendo expressamente vedado o arquivamento das postagens. Essa é uma cláusula que eu vejo pouco nos contratos que eu já tive acesso aí de digital influencer e é muito importante, porque se a influencer fizer as postagens e arquivar, ela cumpriu com a obrigação do contrato, mas, ao mesmo tempo, a contratante ficou totalmente insatisfeita. Então você já estabelece, olha, ela não pode arquivar no feed durante toda a vigência do contrato e nos stories, ali nas 24 horas que ele fica disponível, ela não pode excluir, né? Porque eu acho que não tem o arquivamento dos stories. Mas se tiver, ela não pode retirar os stories do ar em 24 horas. As postagens deverão ter cunho positivo, visando a promoção das qualidades dos produtos ofertados pela contratante, sendo absolutamente inadmissível qualquer comentário negativo que atinja a imagem da loja, dos produtos, do atendimento ou da contratante. Essa é uma cláusula um pouco óbvia, né? A contratante não está buscando a influencer para diminuir a imagem que ela tem no mercado, mas sim para alavancar, para ajudar ela a atingir outros consumidores de uma forma legal. Então a gente já coloca como uma obrigação aqui realizar as publicações dessa maneira. Quanto aos honorários, os honorários, pessoal, a gente dividiu aqui, trouxe um valor simbólico de R$15.000, dividido em 10 etapas, né? Seriam quase que 10 parcelas, mas a gente divide em 10 postagens. E o porquê? Porque a gente delimita que a primeira postagem vale R$1.500 e corresponde a 10% do contrato. A segunda, mais R$1.500 e vai corresponder a 20%. Então a gente coloca porcentagens na forma de honorário aqui. E o porquê? Porque isso vai facilitar muito a nossa rescisão de contrato. As partes já sabem que momento que elas estão da relação, quantos por cento, né, qual é o percentual que foi cumprido daquela relação, e aí já sabem como proceder em caso de rescisão. Então é muito legal trabalhar com isso e facilita o trato e até a relação em si. Você já sabe o que você pode cobrar, o quanto falta, e dificilmente se você coloca só um valor de 15 mil parcelado em até 10 vezes, você teria esse efeito. Se tivesse que ocorrer ali uma rescisão, você ia ter que sentar para entender como que vai ser feita essa rescisão e aqui já evita esse trabalho. Então, seguindo, o valor dos honorários convencionados será integralmente repassado, sem incidência de quaisquer tributos, e o comprovante do depósito valerá como recibo. Beleza, exclusividade e não concorrência. É aquilo que eu falei lá em cima. É muito importante e quase que essencial que um contrato desse tipo tenha uma certa exclusividade. Seja no âmbito ali só daquele comércio ou também uma abrangência às vezes regional, para ficar com a marca daquela influencer no teu produto, né? Ou mesmo, enfim, uma exclusividade que o teu cliente acha que faça sentido para ele. E aí, eu coloco até uma caixinha aqui para a gente trabalhar o seguinte. Quando for falar de exclusividade, é muito importante que você faça um elo aí, tenha a justificativa de utilizar tempo de vigência, espaço territorial e guardar uma relação com o mercado objeto, porque senão fica muito abrangente. Olha, a influencer não pode mais produzir outros conteúdos de comida, sabe, algo assim, uma cláusula muito aberta dessa tende a ser muito ruim para a influencer, que não é o que a gente quer aqui, apesar de ser um contrato com um viés muito mais de que a loja nos procurou do que a influencer nos procurou. E eu vou falar o porquê disso. Porque a rescisão dele, vou deixar ali para comentar no tópico da rescisão, mas vai mostrar que ele é muito mais benéfico, desde lá dos considerandos, para a loja do que para a influencer. Bom, cláusula 17. A influencer pode executar outros serviços, projetos normalmente, com independência e autonomia, sendo que a presente parceria não interfere nas divulgações feitas pela influencer para outros ramos, vedando-se exclusivamente a parceria com outra pessoa, aí a gente já traz, né, física ou jurídica, do ramo da contratante, e somente durante a vigência deste contrato. Então justificamos território,
tempo, o porquê. Então, pode passar para a próxima cláusula, que é a cláusula de rescisão. E aí, chega aqui o porquê que eu falo que é um contrato para a loja. Olha aqui, se a influencer ou a loja quiser rescindir esse contrato, eles terão, assim como o contrato que eu comentei lá de Filmmaker da aula passada, inclusive se você não assistiu, eu indico que você volte e assista, que a aula ficou muito boa e com um convidado para lá de especial. Mas, o que é o negócio? Se a influencer fizer uma postagem e atrair, que provavelmente vai ser a postagem que mais vai atrair ali o público dela, e a loja quiser rescindir esse contrato, a loja só precisa pagar 10% do restante. Então imagina aí um contrato de 10 mil reais, em que a influencer faça uma postagem daquela loja, e aí em seguida a loja fala, olha, quero rescindir o contrato. Para ocorrer essa rescisão, a loja só vai ter que pagar 10% do que restar. É um valor muito baixo, muito pequeno, para todo o engajamento e tudo que ela atraiu com uma postagem da influencer. Então assim, às vezes uma postagem já cumpre o objetivo que a loja tinha. Então, se você estiver pela influencer, eu sugiro que tome cuidado com essa cláusula ou deixe uma multa um pouco mais relevante, porque isso pode prejudicar demais ela em caso de rescisão, tá bom? E aí eu estabeleço aqui a forma que deve ser feito o pagamento, né? E que a multa constitui apenas um piso indenizatório, sem prejuízo da indenização suplementar por perdas e danos. Isso aqui talvez daria uma margem aí para a influencer, mas é difícil você conseguir calcular uma indenização suplementar do que a loja chegou a ganhar sem saber desses números em concreto, né? Então, algumas relações, até para te dar talvez uma ideia, se você for fazer um contrato desse, não estabelecem um valor de honorários fixo, mas sim uma porcentagem do crescimento das vendas que a influencer pode trazer. Então, assim, é um contrato que você não sabe o quanto que a loja vai pagar para a influencer, mas que os números serão abertos entre essas partes para saber qual foi o crescimento que a loja teve com o trabalho dela. Então isso é muito legal e aí talvez seja a maneira que você deva trabalhar se é a influencer que te procurar, não a loja, tá bom? E aí multa. A multa nós estabelecemos aqui, vamos ver como está escrito, em caso de descumprimento de qualquer das obrigações contidas nesse instrumento, como por exemplo a falta de pagamento por parte da contratante, o diferimento injustificado das datas do cronograma por mais de 3 vezes, então pode ter essa alteração, mas não pode ser injustificado e por mais de 3 vezes. Isso gera sim uma rescisão. E o desrespeito à exclusividade, não concorrência ou mesmo comportamento negativo por parte da influencer, queimando ali, né, os produtos da contratante, antes ou depois da vigência desse instrumento, a parte infratora deverá pagar a outra o valor pré-fixado de 15 mil reais, sem prejuízo das perdas e danos, né? Então, uma multa quase que do valor ali do contrato, né? Uma multa alta e que a gente tem que até estruturar, porque a multa não pode passar a obrigação principal, né? Então, enfim, pense muito nessas multas, pense muito na forma que você vai estabelecer isso no teu contrato, porque pode ser quase que o ponto mais importante dele em um caso de problema, né? Quando está celebrando é muito lindo, mas se der algum problema, é legal que você tenha esse resguardo. E aí, a multa constitui apenas um piso indenizatório. Eu trago ali mais uma informação. Não se pode acumular multa compensatória prevista em cláusula penal com indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento da obrigação. Então, se você for colocar 2 multas ou algo desse tipo, eu sugiro que você coloque algo como a cláusula 20. Então, olha, a multa estipulada na cláusula acima, a 19, prevalece sobre a contida na rescisão imotivada. Ou seja, se houver qualquer comportamento violador das obrigações contidas nesse instrumento, a parte lesada poderá exigir esta multa em detrimento da cláusula 18. Então, como tem 2 multas, você estabelece qual que prevalece, né? Só para facilitar a interpretação. Então, isso é algo que eu vejo como essencial nos contratos que você quer estabelecer uma penalidade de determinado assunto, uma outra penalidade, para não confundir a parte pagar algo que não é o devido para aquele comportamento, tá bom? E aí outras disposições, chegando já ao fim aqui do contrato. A influencer autoriza que durante a vigência do contrato utilize a sua imagem. Também, após o encerramento da vigência, a contratante poderá manter todas as publicações feitas na vigência do contrato, vedando-se apenas novas publicações que explorem a imagem da influencer. Então, se ela fez um feed ali com todas as postagens que ela fez durante a vigência, ela não precisa tirar, mas também não pode repostar isso, enfim, postar novamente como se fosse algo novo, né? Seguindo,
Tendo em vista que a influência estará representando os produtos da contratante, mesmo que por um curto período de tempo, as partes devem resguardar as informações estratégicas que tomarem conhecimento durante a vigência. A expressão, aí a gente explica o que são as informações tidas por estratégicas. Independente do motivo do término da relação, as partes se comprometem a não queimar uma outra, né? Isso é óbvio, porque até quando a gente prevê uma cláusula daquela de rescisão, pode ter algum problema futuro dela falando, olha, a loja me usou, a loja fez isso. Então a gente já traz aqui uma cláusula que resguarda tanto a influencer quanto a loja. Aqui eu penso que seria algo muito mais interessante para a loja, qualquer tipo de fala, comentário que possa ser negativo sobre uma parte ou outra, né? E aí, finalizando, as partes elegem o foro da cidade tal e a nossa cláusula de assinatura. Aqui um detalhe importante, a cláusula de assinatura ficou em uma página e você vê que as assinaturas não couberam aqui. Então uma dica que eu sempre dou é você abrir um parágrafo, abrir um colchetes e colocar aí, página de assinaturas do instrumento tal, firmado entre fulano e fulano nesta data, e aí coloca a data aqui, porque isso facilita muito, muito, muito o teu trabalho, até o teu toque, porque eu tenho o toque de deixar as assinaturas jogadas assim só numa folha, então aqui você já estabelece como se fosse uma página de assinaturas mesmo, fica até mais organizado. E por fim lá, nosso anexo, que é o cronograma. Então o cronograma que as partes estabeleceram que será feito as postagens. Gente, por hoje é isso. Eu espero vocês na próxima aula que a gente vai tratar ali sobre contrato de gestor de tráfego, a terceira e última, e eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto!